Sejam bem-vindos à live de fraternidade. Esperamos que todos sejam agraciados, abençoados por essa noite maravilhosa. E para começarmos, eu vou ler um textinho do livro Mais Luz, de Chico Xavier, muito lindo, com temas maravilhosos. No item 53, que diz assim: Dor sublime companheira. Guardemos a receptividade necessária através da qual nos será possível assimilar o auxílio do nosso Divino Mestre. A luta é grande, como não podia deixar de ser. Para consolidar o serviço da espiritualidade superior na Terra, somos obrigados a sustentar o embate incessante contra as forças destrutivas do nosso próprio passado. Somos herdeiros diretos de séculos de violência e discórdia, bárbaros impulsos e paixões fulminantes. A dor é a companheira e mestra que não devemos interpretar por agente de aflição, e sim por bênção. Louvemo-la. Através dela é que podemos levar aos nossos adversários a certeza de nossa renovação. E será com ela que escreveremos os princípios do Senhor no livro da alma, a fim de que a nossa consciência caminhe vitoriosa. Batuíra. É com essa mensagem oportuna que agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos hoje nessa live, para termos o conhecimento da doutrina espírita, para acalentar as nossas aflições, para que possamos suportar a cada dia nossos embates terrenos, momentâneos, felizes e infelizes, que possamos nos transformar através do conhecimento. E que o Mestre Jesus nos acompanhe essa noite, nos trazendo alegria da palavra, do conhecimento, da harmonia de cada um. Que possamos encher a terra com bênçãos e alegria, com o Mestre Jesus à nossa frente sempre. É com alegria que eu comunico, que a nossa expositora da noite, Lenice de Bem Alves, ela vai nos brindar essa noite com uma palestra sobre mudanças e recomeços. Eu passo para ti, Lenice, que tu seja muito abençoada nas tuas palavras, nessa noite incrível. Passo para ti. Boa noite. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que possamos passar juntos essa reflexão em torno de mudanças e recomeços. As mudanças ocorrem na nossa jornada, na nossa caminhada, fazem parte. Nós mudamos de casa, temos que nos adaptar a um outro local, até mesmo o barulho. Quando nós mudamos de um bairro para o outro, quando nós vamos dormir pela primeira vez desta casa, nós sentimos os barulhos diferentes. Tudo é uma questão de adaptação. Podemos mudar também de cidade, aí a adaptação é um pouquinho maior. Vamos ter que nos adaptar à região, aos novos vizinhos, novos amigos que vamos empreender. Tudo isso faz parte da nossa vida. Podemos mudar de país, onde vamos ter que nos adaptar a uma língua diferente, a cultura diferente, hábitos diferentes. Tudo isso fazem parte da nossa experiência neste plano e é altamente salutar, porque a vida é movimento, tem um ritmo que nos propicia experiências. E é com essas experiências que nós vamos amadurecendo, que nós vamos aprendendo. Nós podemos também mudar nosso visual, cortar o cabelo, pintar o cabelo, emagrecer, engordar.
Podemos também, através dos conhecimentos que temos, de visualizarmos as nossas várias fisionomias nessa trajetória evolutiva, porque as nossas células se renovam continuamente. Nós podemos fazer o seguinte, pegar fotos quando nós éramos crianças, na infância, quando nós éramos jovens, na adolescência, fase adulta, aqueles que já estão empreendendo, né, a jornada um pouquinho mais adiante, já estão colorindo os cabelos com os fios brancos, outros perdendo o cabelo. Quanta modificação na nossa fisionomia. Muitas vezes nós nem nos reconhecemos em algumas fotos desse movimento que a vida tem, que não podemos impedir. Muitos gostariam de permanecer na juventude, mas nós somos empurrados, né, por esse ritmo da vida em movimento. Estamos sempre sendo colocados para um patamar, para uma outra situação. Então, são essas mudanças que ocorrem que são extremamente salutares. Na nossa natureza, passamos pelas estações. Muitas vezes, no mesmo dia, nós saímos um sol belíssimo e, de repente, as nuvens aparecem, tudo escurece, chove, fica frio, tudo muitas vezes num dia só. Então, nós vamos sentindo o ritmo da vida em movimento. Nunca é igual. Nós temos uma mudança, embora vivamos nesse cenário e tudo isso, né, mudando, modificando, se renovando, que é essencial, que é importantíssima na nossa vida, que é a mudança interior. É nos renovarmos intimamente. Isso pode levar um tempo, ou pode acontecer algo na nossa vida que vai mudar, que vai modificar, de repente, o rumo, a trajetória e nosso olhar para a vida. É o que aconteceu com uma mulher que saiu de casa com um cântaro para buscar água numa fonte. Isso é narrado no Evangelho de João, no capítulo 4. Jesus saiu da Judéia com seus discípulos para a Galiléia. Passou por Samaria e parou perto de uma cidade chamada Sicar, onde tinha uma fonte, onde tinha um poço. Ele enviou seus discípulos para a cidade para comprar comida. Era a hora sexta. E uma mulher foi tirar a água, como ela sempre fazia, do poço. Quando ela chegou perto, ela era da Samaria, samaritana, ela viu que havia um homem ao lado do poço e ela observou que era judeu. Os judeus não se davam com os samaritanos. Ela, então, ia colocar o cântaro, o utensílio que ela levava para buscar água, quando ela escutou a voz daquele homem que perguntou para ela se ela podia lhe dar de beber. Ela se surpreendeu porque ele era, além de ser um homem judeu, embora os samaritanos fossem também, mas foi feita uma cisão e havia uma separação por questões religiosas. E ela se surpreendeu. E ela disse: Senhor, o senhor não tem nenhum
vasilhame, né, para que eu possa lhe dar água. E o senhor é judeu, ficou espantada por ele ter pedido água para ela. E ele disse, se você soubesse quem te pede água, porque eu posso te dar a água viva. E ela perguntou, se ele podia dar a água viva. Ela ficou muito feliz, porque ela não precisaria ir no poço buscá-la. E ele se revelou nessa conversa, nesse diálogo com a mulher samaritana, quem ele era. Então, esse diálogo entre Jesus, o Cristo, e a mulher samaritana é de uma beleza muito profunda. Porque o que ele falou para ela é para todos nós. Porque as suas palavras transcendem o tempo. O que Jesus falou, o que ele fez é atemporal, é para todas as épocas. E para nós, particularmente, que temos ele como modelo e guia, como a resposta que os Espíritos deram na questão 625. Que Jesus é o nosso modelo, nosso guia. Então, ele se revelou ali como Cristo, como o enviado, porque ela viu que ele tinha uma sabedoria e conhecia além. Ela, na sua ingenuidade, pensou que ele era um profeta, porque ele dizia coisas da vida dela que só ela sabia. Ela ficou maravilhada com esse diálogo. Imaginemos Jesus, o seu magnetismo, o que ele fazia, o que ele falava, a sua expressão era capaz de modificar, de mudar algo na nossa alma. Quando ele lhe disse que ele era o Cristo, que era para ele ir na cidade buscar o seu marido, ela disse que não tinha marido. E ele disse, isso é verdade. Você teve 5 maridos e esse é o 6º e não é seu marido. Aí ela se espantou por ele saber da sua vida. E como nós ficamos sabendo essa história que foi esse diálogo que foi travado entre a mulher samaritana e Jesus? Quando ela volta para sua cidade, ela contou para todos o que aconteceu. E com certeza, ela, a partir desse encontro, das palavras que ela ouviu, ela jamais foi a mesma. Jesus propiciou curas de leprosos, aqueles que tinham obsessões graves, limitações físicas, mas aquela mulher não tinha nada disso. A sua doença, o que ela precisava era internamente, era a sua alma que precisava despertar, assim como nós precisamos despertar. Essa mudança, essa transformação principal. Assim como ela, com certeza, jamais conseguiu ser a mesma depois deste encontro, modificou o seu olhar na maneira da vida, de ser, as coisas começaram a ter um sentido na sua vida. Então, nós precisamos também deste encontro que vai nos autoiluminar internamente para a transformação principal, transformar-nos intimamente. Porque muitas vezes sofremos pela nossa maneira de pensar,
pelas emoções que não controlamos em desequilíbrio, pelas imperfeições que carregamos e que nos apegamos a ela. Isso nos afasta daquilo que nós mais almejamos, que é o nosso bem-estar, estar em paz, estar feliz. Então, é a nossa intimidade. Quando nós mudarmos a nossa intimidade, conforme as palavras, as orientações daquele que dizemos seguir, o nosso mestre, tudo vai ter sentido na nossa vida, assim como as coisas começaram a ter sentido a mulher samaritana. A pessoa com quem nós vivemos tem sentido, a família onde nós estamos tem sentido, a profissão onde nós estamos tem sentido. É um despertar semelhante a nós chegarmos numa peça totalmente escura e nós acendermos a luz, uma lâmpada, enxergamos tudo nitidamente. Então, esse mergulho interior clareia a nossa visão da vida. E como começamos a valorizar as coisas que estão ao nosso derredor. E principalmente cuidar das coisas internas, que são aquelas que vamos levar. Vamos ter que fazer uma autoanálise de como pensamos, como sentimos e empreender essas mudanças. Muitas vezes sem precisar sair do lugar. Com certeza, a mulher samaritana viveu até o fim da sua existência naquele lugarejo. Mas, com certeza, a visão que ela teve da vida depois desse contato, desse despertar, foi totalmente diferente de como ela era. Então, a nossa ignorância de certas coisas, o nosso apego exagerado ao ego, faz com que a nossa vida se torne pesada. Então, nós temos que empreender esse mergulho de autoiluminação e de autodescobrimento. O Emmanuel, neste livro Fonte Viva, lá no capítulo 147, que fala da paz, refugia-te em paz, no final dessa mensagem, ele descreve muito bem, e nós vamos perceber que muitas vezes nós temos uma dificuldade de nos adaptarmos à vida, que é movimento, que é renovação, que é mudança, e que tudo isso é para o nosso bem. Tudo isso é porque estamos inseridos, né, na lei da evolução e do progresso. E aqui ele explica por que muitas vezes nós nos sentimos travados e frustrados. Ele diz assim: há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados do teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Então, muitos de nós nos encontramos presos a certos conceitos ultrapassados que muitas vezes, como ele diz aqui, trazemos de outras experiências. Queremos viver no pleno século XXI como se estivéssemos lá no século XIX. E, muitas vezes, carregamos sentimentos de orgulho, de vaidade, que nos afastam, que criam muros entre nós
e as outras pessoas, tornando difíceis as nossas relações, prejudicando a nossa felicidade, prejudicando o nosso viver. Então, observarmos o que temos dentro de nós que nos tortura. Muitas vezes são pensamentos que temos derrotistas, de baixa autoestima. Então é necessário essa mudança, essa modificação. Se não conseguirmos sozinhos, através de leituras, vamos buscar auxílio, vamos buscar ajuda. Então é esse andar, não ficar parado, sofrendo por essas questões internas. Ainda mais agora, que nós estamos vivendo num período em que há infinitas impossibilidades de nos renovarmos e desta forma aproveitarmos melhor a nossa vida, a nossa existência. Valorizando o que somos, valorizando o que temos, valorizando as pessoas que convivem conosco, valorizando a bendita doutrina espírita que nos desperta e que dá motivos de alegria e continuar vivendo. Tudo tem utilidade na nossa vida, todas as experiências têm utilidade. Se erramos e ficamos, né, parados ali no erro, nós temos sempre um amanhã. E esse amanhã que nós temos, sempre porque somos imortais, somos espíritos imortais, é para recomeçar, é para fazer diferente. Então, as oportunidades da vida, as oportunidades que Deus nos dá, que é a demonstração do seu amor por suas criaturas, deve ser muito bem aproveitada. Estamos nesta reencarnação, vamos passar do plano espiritual e vamos ter outras, que a gente possa agora entender o significado do existir, modificando o nosso sentir com os olhos, né, projetados com os óculos da esperança, do otimismo, de agradecer por termos uma família, um trabalho, a experiência que estamos tendo como trabalhadores numa casa espírita. Recursos não nos faltam. Nós temos é que abrir a nossa mente para tudo isso. Assim como a samaritana teve a oportunidade de ter a sua renovação num encontro com o Mestre, nós podemos ter esse encontro através do Evangelho que está aí. Mergulhar a nossa mente no Evangelho e muitas vezes certas passagens são como essas luzes que despertam a nossa mente. Então, muitas vezes, como diz Emmanuel aqui, nós temos conceitos ultrapassados, errados, de felicidade, de conquistas, o homem material, que muitas vezes quer imperar ainda, né? Aquele que nós temos a projeção apenas na matéria. Então, nós temos que mudar de foco, buscar a nossa realização espiritual como espírito imortais que somos, sabendo que a matéria vai ser utilizada por nós e muito bem utilizada para a nossa evolução espiritual. A Joana de Ângeles, neste livro, Momentos de Saúde e de Consciência, através da psicografia do Divaldo, lá no capítulo 15, que ela fala da vida renovada, tem uns trechos muito belos que vai nos auxiliar
a promover em nós estarmos vivendo dentro do ritmo da vida. Qual é o ritmo da vida? É mudança, é modificação, é renovação. Não podemos parar. Quando nós tentamos parar, adoecemos, sabemos disso. Mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Porque nós podemos mesmo ter uma doença física, uma limitação física, mas espiritualmente, internamente, nós estamos trabalhando o nosso interior. Em qualquer situação, nós podemos empreender a nossa modificação íntima. Esses valores, né, essas conquistas das nossas virtudes, que dão outro sabor. Nós vamos ver a vida de outra forma, de outra maneira. Nós vamos nos encantar com a vida e conosco mesmo. Quando nós compreendemos, quando nós entendemos, compreender o que Jesus quis dizer com determinadas advertências ou certas palavras. Muitas vezes nós ficamos só na superfície. Nós temos que nos aprofundar para nos encontrarmos. E esse autoencontro é que vai dar o sentido para nós, da nossa existência e de tudo que nos cerca. Então, nesse capítulo, a Joana de Ângelis nos diz: a dádiva mais extraordinária que existe é a vida. Manifesta-se de formas variadas, obedecendo a ciclos rítmicos, com objetivos estabelecidos. Não há como evitá-la, nem sequer procrastiná-la no seu cadenciamento fatalista no rumo da perfeição. Então, qual é a nossa fatalidade? É estarmos indo rumo à evolução. E se o objetivo da nossa existência, da nossa vida, no momento que fomos criados por Deus, pelo nosso Pai, a vida renova-se sem cessar, e esse fenômeno faz parte do seu processamento. O que não se renova, morre, entre aspas, transforma-se, perturba o mecanismo existencial. Especialmente a vida humana é um dom supremo que deve ser preservada e utilizada com eficiência. Então, bendita reencarnação, é uma oportunidade ímpar de conquistarmos os nossos valores, de promovermos em nós as mudanças, de sairmos daqui com mais capacidade de amar, de ser útil. É uma emanação divina. A vida é a presença do psiquismo superior manifestando-se em toda parte. É Deus em nós. Nós temos que ter na nossa intimidade essa certeza que Deus em nós, através da prece, através da nossa mente conectada com Deus, nós vamos sentir a sua presença, e isso vai nos fortalecer em momentos vários, principalmente naqueles em que nós somos acometidos por um desânimo, por um abatimento. Buscar Deus e começar a nos valorizar como filhos de Deus. Aspirar e inundar-se dessa energia vital é ato de inteligência, aplicado à preservação de conquistas e ampliação delas. Nós temos potencialidades que devem ser despertadas através das nossas vivências no plano físico. A matéria é o instrumento. E nós temos que utilizar muito bem esse instrumento. Porque essas potencialidades que temos em germe, elas devem florescer para beneficiar, para promover
e para auxiliar. Nesse incessante fluxo de energia, eclodem as possibilidades inatas no ser. E ele se apercebe da glória e da alegria de viver. Então, que essa mensagem sirva para que nós tenhamos a certeza de que fomos criados para a felicidade, porque a perfeição perpassa pelo aprendizado de como sermos felizes. Mas felizes através da mensagem do Mestre Jesus, que fala de simplicidade, que fala do amor ao próximo, que fala que somos todos irmãos. O que estamos fazendo nós na vida para ir ao encontro dessa realidade? Então, a vida é um aprendizado constante e que sejamos nós esses que conseguem, né, caminhar junto com as mudanças, com as transformações, ao invés de nos revoltarmos contra elas, de abraçarmos essas mudanças que são necessárias, valorizando cada instante da nossa vida. E que essa mensagem possa produzir nos nossos corações a vontade, a força de viver. Só há vida, e vida plena de amor. Muita paz a todos nós.